O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo, às margens do mar da Galileia, uma multidão muito grande se reuniu em volta dele. De modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus de vida. Primeira leitura, nós estamos ouvindo estes dias o segundo livro de Samuel. E aqui, existia a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, os mandamentos que Deus deu a Moisés. E o povo tinha como uma presença concreta ali. Davi, ele construiu uma tenda para a Arca da Aliança. Só que veio na cabeça dele de construir um templo. Ele não vai conseguir, neste primeiro momento, construir. Salomão depois vai construir o templo. Mas aqui o profeta Natã vai dizer: não é você que vai construir para mim uma casa, um templo, uma igreja. Eu vou te dar uma dinastia, Davi, que vai permanecer sempre. E aqui não é só Salomão que vem depois, ou Roboão, a sucessão de Davi, mas o próprio Jesus, ele que tem um reino eterno. E quando a gente lendo os evangelhos, aquela passagem do cego Bartimeu, o que o cego diz? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, essa dinastia davídica, que ela permanece porque Deus promete sim, alguém que iria reinar
não só neste mundo, reinar para sempre. E reinar na nossa vida e trazer a salvação. E é esse descendente de Davi que é Jesus Cristo. Nós, cristãos, fazendo esta leitura. O Evangelho, essa parábola é muito conhecida, né? A parábola do semeador. Quantos retiros, quantas vezes nós já não escutamos esta parábola? Aqui, a semente, que é a palavra de Deus, que é lançada na terra que somos nós. E existem 4 tipos de terrenos, né? O terreno, o que cai à beira do caminho, o que cai nas pedras, o que cresce entre os espinhos e o que cai em terra boa. No fundo, nós somos um pouco desses terrenos e nós devemos preparar a nossa vida para que a palavra de Deus que é semeada hoje, atualizando, ela caia no nosso coração e produza fruto. A distração, o inimigo, que é o diabo, nos distrai muito. A gente hoje tem inúmeras distrações. Se eu perguntar para vocês, quem estava aqui na missa, ou o que foi falado no evangelho de ontem, a gente esquece. Então, o que significa isso? Isso serve para mim, padre, também. A gente às vezes é muito distraído. No meio de muitas informações, a palavra de Deus ela é proclamada, mas nossa vida, o nosso coração, às vezes as distrações, a gente nem chega a escutar, nem compreender, nem ruminar a palavra de Deus. Então é um convite a todos nós, aos que estão aqui, a quem nos acompanha de casa, a gente meditar sim a palavra de Deus. As 2 leituras hoje é um pouco extensa, né? Mas guarde uma mensagem, uma frase, medite sobre essa frase que a Sagrada Escritura nos coloca. O que eu posso viver? O que Deus quer de mim? Como eu posso produzir fruto? Você vê que de cada 4 sementes, só uma frutifica. Se fosse do ponto de vista matemático, só 25% de cada 100 frutifica. Porque as que caiu a palavra de Deus à beira do caminho, no meio da pedra, no meio dos espinhos, nenhuma deu fruto. Só o que caiu em terra boa. Mas o que caiu em terra boa, e essa é a graça de Deus na nossa vida, que produz 30, 60 e 100. Então, aquilo que parece insignificante, que as pessoas não querem mais ouvir e praticar a palavra de Deus, mas aqueles que ouvem, nós aqui, quem nos acompanha de casa, é convidado sim, com certeza. Nas pequenas coisas devemos produzir, por mais que seja pouco, Deus age muito em nós, e que possamos produzir bons frutos. E hoje, celebrando São Francisco de Sales, nós conhecemos mais São Francisco de Assis, que é muito conhecido. São Francisco Xavier, que é jesuíta, que é o patrono das missões. Mas São Francisco de Sales é o patrono dos jornalistas e escritores, porque ele fez uma experiência profunda com Deus, muito inteligente. E quem não queria escutar a palavra de Deus, especialmente naquele período da reforma protestante, e ao radicalismo calvinista, então a maior parte eram calvinistas radicais numa região lá da França. E ele começou como católico, às vezes só tinha uma pessoa lá para escutar ele. O que ele fez? Pegava e escrevia bilhetes e colocava, igual hoje nos correios, para as pessoas lerem. E não é só um bom dia, igual a gente faz hoje nas redes sociais, A própria palavra de Deus convidando as pessoas na busca da verdade, mas com muita humildade. E olha que ele converteu de novo muitos calvinistas radicais que voltaram a ser cristãos católicos. Então, São João Bosco colocou o nome de São Francisco de Sales na família salesiana, só que Dom Bosco é 200 anos depois dele. Por quê? Porque ele usava essa metodologia na comunicação de falar a todos, mas de uma maneira tão maravilhosa, não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira simples, humilde, de perseverança, e Dom Bosco usou isso. Nós vamos celebrar Dom Bosco dia 31, que é semana que vem, Dom Bosco usou isso nos oratórios para ensinar a juventude. A juventude não deve ser ensinada por meio do medo, por meio da violência, mas por meio da mansidão, por meio da perseverança, por meio do amor àquelas pessoas. Então, ele, lendo a grandeza de São Francisco de Sales, Dom Bosco, ele realmente colocou na família salesiana, os salesianos, que em homenagem a São Francisco de Sales,
que nos ensina esse caminho para Deus da piedade, da busca da santidade, da busca da verdade. E que nós possamos hoje conhecer mais São Francisco de Sales, para a gente semear a palavra de Deus e que também nosso coração seja esse terreno que acolhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.